Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus Olá, graça e paz, um grande abraço para você que nos acompanha do meu querido Nordeste, você também que está no Norte, nosso Norte Verde, você que está aqui na região Sudeste, você que está no meio aí no Centro, região Centro-Oeste, um abraço também para você que está nos lindos estados do Sul do Brasil, no Brasil inteiro acompanhando nosso programa Bênçãos de Deus sobre você e sobre a sua família. Hoje tenho o prazer de concluir uma reflexão que temos feito aí na última semana, nos últimos dias, com base no Evangelho de João, capítulo 9, quando nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu poder, curou um jovem cego de nascença. Eu disse Evangelho de João, capítulo 9. Interessante que, ao curar esse moço, o jovem curado passou por uma tremenda prova porque os inimigos de Cristo fizeram de tudo para confundi-lo, para intimidá-lo, a fim de que ele não testemunhasse para os outros a respeito do poder de Jesus que se manifestou na vida dele ao curá-lo. No entanto, é impressionante ver como o moço, apesar de ser simples, tornou-se um pregador ousado, destemido e inteligente ao discutir com os líderes religiosos, afirmando sim que ele havia sido curado por Jesus e Jesus realizou esse milagre pelo poder de Deus. Eu quero agora, ao final do capítulo 9 do Evangelho de João, versos 39 a 41, está escrito assim: Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. A questão é que depois que nosso Senhor Jesus Cristo curou o jovem cego e os líderes religiosos insistiram no sentido de dissuadi-lo a crer no milagre realizado por Cristo, e o moço argumentou, revelando sua crença no poder de Jesus, então os líderes religiosos o desprezaram completamente, o expulsaram da presença deles. E Jesus, percebendo que a ovelha querida estava ferida, que o moço havia sido maltratado pelos líderes religiosos, então Jesus, como um bom pastor, o procurou e disse assim: Você crê no Filho do Homem? Ele disse: Senhor, eu creio. Mas quem ele é? E Jesus diz: Você já o tem visto e é aquele que está falando com você. E nessa hora, entendendo que ele estava diante de Jesus, o próprio que lhe havia curado, então ele disse com sinceridade: Eu creio, Senhor, e o adorou. Foi nesse contexto que Jesus disse essas palavras: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam,
e os que veem se tornem cegos. E aí esses líderes religiosos, os fariseus, que estavam perto e ouviram as palavras de Jesus, disseram assim: por acaso nós também somos cegos? E a resposta de Jesus: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas, porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Percebe? Ao conversar com o moço, Jesus notou que alguns fariseus estavam por perto e observavam, ouviam. Eles sempre estavam atentos na tentativa de encontrar algum erro em Cristo. Então Jesus disse para que eles ouvissem: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, era o caso do jovem, e os que veem se tornem cegos. Esse é um pequeno sermão sobre a cegueira espiritual. A manifestação do poder divino que deu ao cego tanto a visão material quanto a espiritual, deixou os fariseus em trevas ainda mais densas. Uma cegueira da qual eles próprios eram culpados, porque o maior cego é o que não quer ver. Ao ouvirem as palavras de Cristo, eles perguntaram: por acaso nós também somos cegos? E a resposta de Jesus: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Como quem diz: se vocês não soubessem mesmo quem eu sou, vocês não seriam culpados por me rejeitarem. Mas vocês sabem e rejeitam, por isso vocês são culpados. Essas palavras do Senhor aos fariseus são parecidas com o texto que está aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 3, versos 19 e 20. Eu leio, Jesus diz assim: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Percebe? Jesus diz: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. E todo aquele que pratica o mal detesta a luz, não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Evitam a luz pela mesma razão que um ladrão evita um policial, porque não quer ser reprovado, não quer mudar de vida. E você que está me ouvindo agora, você evita a luz como os fariseus, ou você se aproxima da luz como o ex-cego? E no verso 21 está escrito assim: quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem pratica a verdade se aproxima da luz. Deus seja louvado. Que você e eu, cada dia mais, nos aproximemos da luz de Jesus, em vez de nos afastarmos dele, em vez de o rejeitarmos. Eu tantas vezes já ouvi dos teus feitos, teus milagres, a história do teu povo fiel, das tuas curas incontáveis, de como o mar vermelho se abriu, e como foi que o morto ressurgiu, de como o azeite não acabou, e como um leproso se curou. Consigo até imaginar Israel lá no deserto, a nuvem protegendo do sol e o fogo aquecendo a noite. Eu fico extasiado ao ouvir e até me emociono em pensar. Mas eu te peço agora, meu bom Pai,
vem a minha vida transformar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Eu quero ter a mesma fé destes homens do passado, saber que tu aqui estás, sempre presente ao meu lado. Preciso te enxergar em meio à dor. Eu quero descansar no teu amor. Se o mundo insistir em te negar, eu quero estar em pé e te adorar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Senhor da vida, meu bom Pai, Senhor de tudo, vem me tocar. Senhor da vida, meu bom Pai, Senhor de tudo, vem me tocar. Vem me tocar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Tu que és o Senhor da vida, de tudo, de todos, vem ser meu Senhor Nós te pedimos, Senhor, humildemente, dá-nos luz. Cada dia, Senhor, mais luz, mais conhecimento, mais compreensão da Tua palavra. Mas juntamente, Senhor, com esse conhecimento, concede-nos um coração humilde e sensível, para que nós recebamos a luz com boa vontade, com sinceridade, com o coração aberto para segui-la, aceitá-la e vivê-la. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.